Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pelo canal Culto Racional e eu convido você a ficar comigo até os minutos finais desse vídeo, porque nós vamos dar continuidade ao assunto de Romanos, capítulo 8, agora a partir do versículo 37, para pegar um pequeno gancho aí do vídeo de ontem. Eu oriento até você que está chegando no canal agora a voltar no primeiro vídeo lá desse assunto, tá certo? Porque tá muito bom, tá muito interessante, tá certo? Vamos lá. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas quais? Então nós falávamos ontem sobre o que poderia nos separar do amor de Deus. O que pode separar você do amor de Deus? A gente vê que a gente tem experiências, né, de pessoas que nos abandonam porque passamos por alguma luta, ou somos afrontados, ou não estamos na condição que as pessoas gostariam que estivéssemos para poder aproveitar um pouquinho. Não faltam pessoas para isso, né? Elas não gostam de você, elas gostam do que você tem ou do que você pode oferecer. No momento que você não pode mais oferecer, ou que você perde aquela condição, essas pessoas se afastam. Então aí está aí um relacionamento que foi separado por conta de ganância, de interesses, tá certo? Mas a pergunta aqui é: quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? E ele faz algumas observações, falando aí sobre: será tribulação, angústia, será perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Pois é, então é por isso que ele diz, né? Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas que passamos, você tem que entender, o fato de você andar com Deus, isso não determina que você não vai passar por elas, ok? Você vai passar, mas sabendo que você é mais que vencedor, porque Deus não vai lhe abandonar, Ele é contigo, tá certo? Muito bem. Aí ele diz assim, ele continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 37, o livro é Romanos e o capítulo é 8, tá? 8:37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é maravilhoso isso? Agora, isso aqui não é uma coisa para ler assim e passar. Você tem que ler isso aqui e ler de novo, que é o que eu gosto de fazer e eu faço, né? Você já vê que às vezes eu fico até meio chato às vezes. Pô, mas tá repetindo de novo, porque eu gosto de ler, repetir para entender bem. E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai entendendo melhor. Porque a gente viaja no pensamento. Isso é glorioso, isso que é legal, né? Bacana. Porque eu estou bem certo, começa por aí. Porque eu estou bem certo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vive num mundo onde as pessoas têm diversas opiniões. Muitas pessoas elas querem chancelar, fortalecer as opiniões delas, mesmo dando vários argumentos, mesmo sendo argumentos errados, equivocados, mas elas querem prevalecer na opinião delas, ok? Opinião a gente respeita, mas não significa que você tem que concordar, porque a gente vive num mundo cada dia mais pressionando as pessoas a não precisa olhar para Deus. As pessoas estão olhando para outras coisas, estão olhando para outras coisas. Elas não estão, sabe? Deus é uma coisa, ficou uma figura mística, sabe? Bom, não quero entrar nesse assunto, só para você poder entender que você que tem que estar bem certo. Às vezes a gente fica procurando a opinião de pessoas, mas na verdade é você que tem que estar bem certo. Você que tem que saber da sua vida com Deus. Você que tem que ter sua certeza. Mas como é que eu vou ter certeza diante de tantas situações? Mas é por isso que o texto diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Não se baseie pelas tribulações. Não se baseie pelos problemas. Não se baseie. Nós vamos passar por lutas. Eu me lembro que quando fui me desligar do sistema que eu vivia, né? Do sistema religioso que eu vivia,
Quando foi para me desligar, eu sabia o que eu ia passar. Eu sabia o que eu ia viver. Eu não tive medo de me desligar. Eu não tive medo de chegar na direção e falar, olha, seguinte, deu. Claro, eles querem saber por quê, mas aí essa é outra história. Só para te falar que chegou, eu me desliguei, mas mesmo sabendo. Eu sei que agora eu estou falando com pessoas que estão lá dentro. Pastores que estão trabalhando aí, mas que têm medo de vir para cá. Você tem medo de vir para cá. Eu entendo, eu compreendo o seu medo. Mas, e aí? Você tem que parar e pensar. E aí, o Deus que a gente pregou, que a gente prega e fala que é com a gente? Se você não tiver bem certo que Deus é contigo, você vai ficar aí. Vai ficar aí. E dando desculpa, dizendo que não, eu tô aqui, mas eu estou pregando aqui. Você está pregando qual evangelho, querido? Qual o evangelho que você está pregando? Você não tem liberdade para pregar o evangelho. Você sabe disso. Tem que seguir uma cartilha aí. Tem que seguir uma cartilha. Se você não seguir a cartilha, tem retaliação. Você vai perder o teu posto de regional, vai perder a tua igreja, vai perder o teu posto aí de líder disso, líder daquilo. Você não quer ser comandado, você quer comandar, você quer ter vida boa. Desculpa, querido. Porque no momento que você diz que crê no evangelho e você crê na palavra como ela é, e o Espírito Santo tem te mostrado, sabe, os desvios das finalidades aí, e você continua, cada um. Só não vai dizer que, não, porque Deus não tem a ver com isso. Você tem que estar bem certo. E para a gente estar bem certo, a gente tem que mergulhar na palavra e crer, e fazer valer. Fazer valer aquilo que você diz que você chama de fé. Diz que vive pela fé. Você vive pelos recursos das pessoas. Assim é fácil viver. Quero ver vir para cá. Vem para esse lado aqui servir Deus. Faz igual o Moisés lá, né, que saiu do palácio e foi pisar lama com o povo. Saiu do palácio e foi para o deserto. Tudo bem que toda a situação foi criada, né? Mas ele foi para o deserto. Não tolerou mais. E é isso. Então, pegando esse gancho aqui, tá? Então eu estou bem certo. E falando a comuns aí, pessoas que são comuns, que estão nos acompanhando, talvez você não entendeu muito o que eu quis dizer aqui. Se você acompanhar mais o canal, você vai saber bem. Mas, vamos lá, não está fora não, aqui não está saindo do assunto, está bem dentro do assunto. Falando a pessoas comuns também, não estou falando isso no sentido de que nós somos mais ou que existem pessoas que são mais. Não, é que são pessoas que têm outra função. Pessoas que têm outro ofício dentro aí do evangelho, tá? Tem aqueles que são ouvintes do evangelho e aqueles que são pregadores. Estamos falando com pregadores também. Vamos lá. Porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo de que nem a morte, você tem que estar bem certo, nem a morte. E aí a pessoa já vence aquela barreira. Não tem medo de morrer. A morte não vai me separar de Deus. A morte vai me separar dos meus familiares? Vai. Quando a morte chegar para mim, e é interessante falar que nessa época aqui, está falando aos romanos, Roma era um perseguidor ferrenho dos judeus e do evangelho, né? E eles morriam pelo evangelho. Eles não tinham medo da morte. Eles não tinham medo de serem mortos pelo evangelho. E não tinham medo mesmo. Tá aí, nem a morte, tá? E nem a vida. Tem gente que tem medo do amanhã, o que vai acontecer amanhã, tem medo de hoje, tem medo das coisas não darem certo. Quer dizer, ela não vive. Ela está viva, tem medo. Ela tem medo de morrer e tem medo de viver. Olha só como é que fica a cabeça da pessoa. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos e nem os principados. Nem anjo e nem demônio. Ok? Nem anjo nem principado. Nem as coisas do presente e nem do porvir. Não fala nem do passado, porque o passado não volta, né? Mas as coisas do presente, que estão acontecendo agora, essa luta que você está vivendo, isso não pode separar você do amor de Cristo. E nem do porvir. Haja o que houver amanhã. Eu estou gravando esse vídeo aqui agora pela manhã. Eu não sei o que vai acontecer o resto do dia, mas eu não tenho medo do que vai vir no resto do dia. Porque isso não vai me separar do amor de Deus. Ok? Olha que coisa gloriosa. E nem os poderes
seja eles quais forem, sejam políticos, sejam dos governantes, seja o que for, nem altura e nem profundidade. Altura eu gosto de falar, eu gosto de fazer uma menção do seguinte, nem altura, né? Tem pessoas que quando elas estão aqui, elas se separam de Deus, que agora elas têm que viver para aqui, ó. E nem quando elas estão lá embaixo, nem quando você está lá em cima, nem quando você está lá embaixo, nem altura e nem profundidade, isso não pode separar você do amor de Deus, ok? Tá aí, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? Que está no templo, que está na denominação, que está no líder religioso lá, seja ele qual for? Não. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo? Então, pensa nisso. Você tem que estar bem certo. E é o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. Mantenha relacionamento com Deus. Não permita que os problemas, as dificuldades da vida que você vai passar e que nós passamos, que isso possa te separar do amor de Deus. Está muito claro aqui, tá? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, né? Nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura não pode separar. Mas você tem que estar bem certo disso. Você tem que estar bem certo. Tá certo? Ok, então nós vamos ficando por aqui nessa pequena reflexão, dessas mensagens aqui referente ao livro de Romanos, o capítulo 8, a partir do versículo 31. Finalizamos aqui, espero que tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, vamos fortalecer o canal para a gente poder impulsionar para muito mais pessoas, tá bom? Deus abençoe todos vocês, amanhã a gente volta com mais mensagens aqui para edificação da nossa vida.